As coisas em geral que nós ouvimos aqui, elas soam, na maior parte das vezes, bastante desafiadoras, ao menos para a maioria de nós. E por quê? Repare, já vamos logo fazendo aqui uma colocação. Em geral, as pessoas quando se aproximam, elas se aproximam na busca de soluções para problemas. Sim, aqui nós estamos com você investigando essas assim chamadas questões fundamentais. Alguns chamam de questões fundamentais da vida. Agora percebam uma coisa aqui. Em geral, a nossa aproximação é a aproximação para solucionar problemas. E aqui o nosso interesse com você está em descobrir em nós como de verdade lidar com as situações, com aquilo que surge, com aquilo que aparece. Então não se trata de exatamente ter uma solução ou o final deste ou daquele problema. E sim termos uma habilidade que nasce de um estado interno para lidar com tudo isso, de tal forma que o que quer que surja, o que quer que apareça, não se transforme no problema. E se aparece como um problema, nós possamos de verdade atender aquilo, sem permitir que aquilo continue sendo um problema para nós, um conflito para nós. Então, essa questão do despertar do seu natural estado de ser, que é aquilo que alguns chamam de despertar espiritual ou iluminação espiritual, a realidade sobre isso é que quando isso está presente, há uma nova forma de aproximação da vida. E essa forma é a forma da inteligência. Então se trata aqui, antes de tudo, desse despertar da inteligência. É com o despertar desta inteligência que está presente, atender a esse instante, a esse momento, de tal forma que essas questões se resolvam. São inúmeras as questões, porque são inúmeros os problemas. Então, já começamos aqui com um desafio. E o desafio é o seguinte: não há problema exatamente na vida. Há problema em nós. Em nós há problema. Nós somos constituídos psicologicamente de um centro. E esse centro, ele se vê como aquele que observa tudo que ocorre à sua volta, segundo o seu modelo de interpretar, de avaliar, de traduzir aquilo que acontece. Então isso é muito, muito particular. Então o problema está presente em nós. Não há problema na vida, há problema em como lidar com a vida. Aqui nós estamos com você tomando ciência da natureza do eu, da verdade sobre quem nós somos, da verdade daquilo que demonstramos ser, que parecemos ser, que gostamos de ser ou que não gostamos de ser. Então, isso é algo que tem a ver com esta autoestima.
em nós? Ou esta baixa autoestima em nós? A forma como o pensamento em nós cria uma configuração de estrutura, de representação, de modelo de contato com a vida. Então vamos trabalhar um pouco isso aqui com você. A pergunta é como podemos nos aproximar desse instante, desse momento. Qual será a forma verdadeira, realmente inteligente, desse contato com aquilo que aqui está, nesse momento? A forma inteligente é a partir de uma mente quieta, de uma mente silenciosa. A impossibilidade desta mente silenciosa é a presença desta inquietude, desta agitação, desse fundo que, quando vem do passado, dessas memórias que temos, dessas recordações que trazemos, quando isso aparece, juntamente com isso, surge um elemento presente que se separa para avaliar tudo, julgar, comparar, gostar e não gostar. É assim que se situa em nós a construção de uma figura, de uma representação mental que fazemos sobre quem nós somos nesse instante, nesse contato com o momento presente. Então é aqui que se encontra o problema. Nós não olhamos para a vida como ela acontece, a partir do silêncio. Aqui nós temos que descobrir como, a partir do silêncio, nos depararmos com isso que acontece, ou com isso que está presente aqui, surgindo, nesse contato, nessa relação, nesse instante, nesse momento. Isso requer uma aproximação silenciosa. Mas enquanto houver um pensamento presente sobre isso que está aqui, e por detrás desse pensamento, esse elemento que avalia, que compara, que aceita, que rejeita, nossa vida terá problemas. Vejam como é importante nós descobrirmos aqui como viver sem sofrimento. Então, como lidar com o medo? O medo é sofrimento. Com a inveja, com os nossos desejos, que em geral são conflituosos, porque são desejos que se contradizem. Você não controla seus sentimentos. Você não controla suas inclinações, suas internas motivações. Apesar de desejar controlar, em razão de que intelectualmente já ficou claro para você que muitos desses desejos
são desejos que irão produzir confusão na sua vida, sofrimento na sua vida. E, no entanto, eles estão presentes. Nós não temos controle sobre o que sentimos. Nós não temos controle sobre nossas emoções. Não temos qualquer controle sobre esses sentimentos que aparecem. Apesar da intenção de querer controlar. Assim, tudo isso se constitui de problemas. Esses problemas são essas questões que não se resolvem. Então, atender esse momento de uma forma inteligente, real, requer ter desse momento uma aproximação livre desse eu. Uma vez que esse eu é o pensador. É o pensador que se separa desse pensamento. Uma vez que esse eu é esse elemento que sente, que se separa desse pensamento do tipo, eu não devo, isso não está certo. Não pode ser assim. Então temos presente a contradição entre aquilo que o pensamento diz, entre aquilo que o pensamento nos coloca, nos apresenta intelectualmente, e aquilo que emocionalmente, sentimentalmente estamos sentindo. Então, enquanto houver esta separação, esta divisão, esta contradição, haverá sofrimento. O sofrimento é a presença do conflito. É quando existe um lado sendo puxado e o outro sendo puxado em oposição. Então, quando existem puxões opostos, contrários, nós temos presente o conflito. Aqui com você, nós estamos estudando como psicologicamente nós funcionamos. Descobrir a verdade sobre aquilo que esse sentido do ego representa em nós. É ir além desta psicológica condição para esse despertar dessa inteligência divina, dessa inteligência espiritual. Então, a verdade do seu ser, nesta verdade, não temos a presença desse elemento que se separa daquilo que aqui está presente, surgindo. E, portanto, não existe esse puxão de um lado contra o outro. Não existe esta separação. Não existe esse conflito. A natureza da verdade sobre você não é você, como você se encontra nesse formato de questões não resolvidas, ou seja, de problemas. Agora, é evidente que isso requer, para uma compreensão verdadeira sobre tudo isso, um aprender. É a verdade desse aprender sobre o autoconhecimento. Nós temos uma playlist aqui no canal. Como podemos aprender sobre nós mesmos? Como podemos ter uma revelação daquilo que somos nessa demonstração de ser,
onde está presente essas questões não resolvidas, esses problemas que estão presentes. Como ter uma aproximação disso para irmos além disso, para uma real compreensão daquilo que está além do eu, além do ego, além desse elemento presente em nós, que produz esta contradição e alimenta essa desordem, esse sofrimento em nossas vidas. Repare, é só em nossas vidas, não é na vida como ela acontece, mas é na forma como nós representamos aquilo que nós chamamos de vida para nós mesmos. Então, o que é esse aprender sobre o autoconhecimento? É descobrir que esse elemento que observa, ele não está separado daquilo que ele observa. O pensamento, quando ele está presente, ele é algo aqui presente surgindo. Ou um sentimento surgindo. Ou uma emoção surgindo. Mas aquilo que temos presente aqui é um único fenômeno. No entanto, nós criamos uma ilusória separação. Quando colocamos na experiência do pensamento, quando surge esse elemento, que é o pensador, nós trazemos uma confusão. Trazemos isso já há milênios. E isso já está conosco já há alguns decênios, se você tem 20 anos, ou 30, ou 40. No caso, são 4 decênios. Se você tem 60, são 6 decênios. Há 60 anos você vem acreditando que você é o elemento que pensa, é o elemento que sente, é o elemento na emoção, na sensação, na percepção. Então há uma separação. Em razão desta separação entre você e o pensamento, entre você e o sentimento, ou a sensação, ou percepção, em razão disso está presente a desordem, está presente o sofrimento, está presente o medo, esses conflitos dos desejos. Todos os problemas na sua vida são problemas nessa particular vida que é a vida do eu. Em razão desta separação entre observador e a coisa observada. Você acredita que é aquele que pensa, então você é o pensador desses pensamentos. Vamos ver isso aqui. Pensamentos aparecem em você em razão de lembranças. São simples recordações de experiências pelas quais você passou. O cérebro registrou. E quando o cérebro é desafiado, quando algo surge agora, aqui nesse momento, cria um desafio para o cérebro. Ao olhar uma cena, uma imagem é criada. O cérebro é desafiado. E quando ele é desafiado, ele responde com esse fundamento de lembrança, de memória. Por exemplo, você vem andando pela rua e você vê
um pequeno cachorro passeando com o seu dono. Quando você olha para aquele cachorro, esse olhar cria uma imagem em seu cérebro. E o cérebro busca rapidamente suas associações com aquela imagem. Então surge uma lembrança de quando você era criança, que tinha um cachorro também como aquele, daquela raça. Vejam como é importante investigarmos essa questão de como o pensamento funciona em nós. Da mesma forma como um desejo se processa dentro de nós, ou um sentimento ou uma emoção. Isso ocorre em razão da memória, da lembrança. Perceba isso aqui. Você não criou aquela lembrança. Você não provocou aquela lembrança. Você não trouxe aquela lembrança. Isso só aconteceu. O pensamento em nós, ele acontece. É por isso que você não sabe por que alguns pensamentos surgem e de que forma eles surgem. E você se pergunta, mas eu não queria pensar sobre isso. Veja, eu não queria, isso é só mais um pensamento também. Pensamentos não dependem de você. A presença do pensamento em você é um movimento mecânico. É um processo mecânico. É algo automático. É a resposta a um estímulo, a um contato auditivo, visual, sensorial. Então a memória aparece. Então essa forma mecânica de funcionamento cerebral produz pensamentos. Assim são todos os pensamentos que você tem. Nenhum deles tem você produzindo o pensamento. E, no entanto, nós temos essa ilusão. A ilusão de que nós produzimos pensamentos. Então carregamos a ilusão de que temos que controlar os pensamentos. Que podemos resolver essas questões do pensamento. A partir do controle, a partir da negação, da rejeição. Enquanto o que está presente é uma mecânica automática. Mas quando nós acreditamos nisso, nós criamos esse pensador. Esse pensador é uma ilusão. Então, quando você está sofrendo em razão de lembranças, você está sofrendo porque você se confunde com um elemento presente, rejeitando o pensamento, tentando se livrar do pensamento, porque ele é desagradável. Então, nesse momento, se estabelece o conflito, porque se estabelece a separação entre o pensador e o pensamento. Então, o sofrimento está presente. É assim que surge a angústia, a preocupação, o medo, o arrependimento, a culpa. Essa dor, esse profundo sofrimento de saudade por ter perdido alguém, porque ela se foi, ele se foi, ou porque morreu. O pensamento produz essas imagens.
E você se confunde, se identifica com essas imagens quando sustenta a ilusão desse pensador. Mas se pudermos eliminar esta separação entre esse pensador e o pensamento, o que ocorre com o pensamento? Apenas com o pensamento, apenas com a lembrança. Eu posso lhe garantir, ela não se sustenta. Ela não sustenta quadros juntamente com ela, eu digo essa lembrança, quadros juntamente com essa lembrança, quadros de sentimento, de emoções, de sensações. É assim que rompemos com o modelo do ego, do eu, do pensador. É assim que rompemos com esta inquietude, com esta intranquilidade, quando aprendemos a olhar, a partir do silêncio, um pensamento, um sentimento, uma emoção. Quando não há esta separação, não se estabelece o conflito, não se estabelece o problema, não se estabelece o sofrimento. Então nós precisamos desta ciência de presença, de energia, de atenção sobre nossas reações. Isso traz o despertar desta inteligência divina. É quando podemos romper com o ego. É quando podemos romper com o passado, com essas lembranças, com essas memórias. É importante que se diga aqui também, nós estamos por demais viciados dentro desse modelo, desta condição, deste sentimento de ser alguém. A grande verdade sobre isso é que no ego nós cultivamos esta pessoa na culpa, na raiva, na saudade, no medo. É parte desse estado contraditório no ego, nesse observador com sua coisa observada. É típico desse ego que se separa desta sua coisa que ele observa para se sustentar nesse sentimento de ser alguém. Soa estranho ouvir isso, mas o ser humano, ele cultiva o sofrimento. Ele aprecia ser alguém. É típico do ego. Desde que ele esteja presente, não importa se é com prazer ou dor. O que eu tenho percebido é que essa é uma das maiores dificuldades aqui dentro desse trabalho. É mostrar para as pessoas que elas não são felizes nesse prazer de ser alguém, nesta contradição de ser alguém, nesse conflito de ser alguém, nesse sofrimento de ser alguém. Isso não é real felicidade. Viver no ego é viver na ilusão, é viver como uma entidade separada da vida, separada de Deus, em conflito consigo mesma, mesmo que em meio ao prazer de ser alguém. A situação psicológica do ser humano é uma condição neurótica. A condição psicológica do ser humano é de confusão mental, é de desordem mental.
E nós não nos damos conta disso. Nós passamos uma vida inteira sem a ciência de que há por detrás desse prazer, satisfação, realização, preenchimento temporário, o sofrimento, o sentido de uma ego-identidade em sofrimento. Então, esse estado do ego, ele é esquizofrênico, ele é complicado, ele é de insanidade. A não ser que ocorra esse despertar da inteligência, que é o despertar de sua natureza divina, que é o florescer de Deus. A vida do ser humano é uma vida problemática. Então aqui estamos com você trabalhando isso, investigando tudo isso, descobrindo o que é aprender sobre o autoconhecimento, o que é por fim a essas questões fundamentais da vida, o que é tomar ciência de que não existe separação entre o observador e a coisa observada. Quando não existe essa separação, não há mais problema. É por isso que nós temos encontros aqui, aos sábados e domingos, para trabalharmos juntos isso. Então, dentro de um final de semana, através de um contato com o silêncio, com esta investigação, trabalhamos isso com você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para se aproximar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, já fica aqui um convite, deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e coloca, sim, isso faz sentido. Ok? Coloca aqui no comentário e a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A individualidade é um conceito, é uma ideia. Então nós temos essa crença, a crença da individualidade. E o autoconhecimento é a constatação de que a verdade do seu ser é a verdade da vida.